Conta aí, mama, a sua trajetória, como que você chegou na TV, aqui mais ou menos ali da sua infância. Bom, aquilo já falei tudo, mas falo de novo. É que o Rafa não sabe. Hã? O Rafa não sabe. E os, É e os novo. Ele é muito telespectadores novinho. novos Então também. vou contar pra ele, pra quem não sabe. É. Eu fazia contabilidade, Nada a ver com TV. por enquanto. Eu fazia contabilidade numa escola chamada Colégio Santos Dumont. Nesse Colégio Santos Dumont tinha um diretor, que era o diretor do colégio, que gostava muito de teatro e tinha montado um grupo de teatro dentro da escola. E eu era uma pessoa muito tímida. Eu sou Tímida? eu sou um pouco tímida, né? E um dia ele conversando comigo, ele falou assim: escuta, você não quer Desculpe, a batatinha. Você não quer entrar no grupo de teatro, participar com a gente? Vai dar um... Você vai ficar ambientada de falar em público, essas coisas todas? Eu falei, vamos testar. Então eu entrei na primeira peça que eu entrei. Eu entrava muda e saía calada. Eu fazia a pessoa que trazia um cego chamado Tirésias para falar com o Édipo do espetáculo Édipo Rei. Fiz esse espetáculo, gostei, não falava nada. Não falou nada e mesmo assim Eu só gostou pra trazia, caramba. eu só trazia o Tirésias, e aí eu sentava assim embaixo, segurando assim nas vestes dele, e ele, ó Édipo, tu que reinas em minha pátria, bem vês a multidão prostrada ante os altares do teu palácio. Entendeu? E eu ficava ali ouvindo, e gostei. Aí eu fui para uma outra peça chamada Cecile, de Jean Nouy, que era uma peça no estilo Molière, de gênero de Molière. E aí eu fazia um espadachim, com um barrigão desse tamanho. Hoje eu nem precisaria mais fazer o barrigão. Né? Depois eu fiz o Alto da Compadecida, que eu fazia o palhaço e tal. E aí foi indo. Tudo na escola, isso. Tudo na escola. E aí a gente fazia isso e de repente a gente entrou no Festival de Teatro Amador do Estado de São Paulo, com uma peça chamada Nós um Zé. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava fazendo essa peça, eu comecei a fazer também um outro espetáculo com outro grupo de teatro, que era amigo nosso, e eu fiz as duas peças no mesmo festival. E ganhei o prêmio de coadjuvante e pelo conjunto de trabalho. E ganhei uma bolsa para a Faculdade de Artes e tal, e fui. Ah, que show de bola. Aí eu fui, peguei gosto, né? Peguei gosto. Nesse meio tempo, eu era formada na contabilidade e aí eu trabalhava num escritório. Então você chegou a se formar. Me formei num escritório, numa loja de material de caça, pesca, chamado Ao Caçador, na Rua Florencio de Abreu. Quando eu estava lá eu ganhava 3 mil reais. 3 mil cruzeiros, tá. No tempo de lá, 3 mil reais seria o quê? Um salário mínimo, de hoje, mais ou menos. Certo. Aí, uma amiga minha, desse tempo do teatro amador, falou, olha, o Antunes está fazendo um teste para o espetáculo chamado Macunaíma. Você não quer ir lá fazer? Ele está precisando muito resolver uns papéis e lá não tem gente que vai fazer. Então eu fui. Fui fazer o teste e eu passei no teste. E aí ele falou, você vem para cá e aí você vai ganhar 3 mil reais nessa época de ensaio. Ou seja, eu ia ganhar a mesma coisa do que eu ganhava na contabilidade. E o que eu fiz? Tchau, contabilidade, vamos embora para o teatro. E assim, eu fiz o espetáculo Macunaíma, que no começo tinha 4 horas de duração.
E eu fazia 17 papéis, pequenos, né? Papéis pequenos. E alguns marcaram muito. Então eu fiquei muito marcada por esses papéis que eu fazia. Eu fazia uma mãe de santo que recebia um Exu, que batia no gigante, que não sei o quê. Enfim. E esse espetáculo foi o maior sucesso no Brasil inteiro. Lógico que depois a gente foi adaptando, chegamos a 3 horas de espetáculo e depois chegamos a 2 horas e meia. E esse espetáculo viajou para o mundo inteiro. Viajou pelo mundo inteiro com Antunes. Quando a gente foi viajar com Antunes, eu virei também assistente da direção. Eu montava tudo, ajudava o Antunes nisso, nessa. Então, durante 7 anos, parece conta de mentiroso, mas foram 7 anos justinho, a gente viajou pelo Brasil todo e mundo, todo ano a gente ia. Caramba! Para Nova York. Bom, eu fiz São Paulo, Nova York, Washington e depois voltamos para Ouro Preto. Olha o choque. E aí fomos para Venezuela, fizemos a Europa toda, fui para a Austrália. Ou seja, durante esses 7 anos eu corri o mundo junto com o espetáculo Macunaíma, conheci muitos atores, muitos diretores famosos de teatro, aprendi muita coisa, me especializei em algumas imitações de coisas que eles faziam, como o Butô. O Butô era um ator que na época estava com 97, 96 anos, mais ou menos. E ele era uma dança moderna japonesa, que era pesada e tal, e eu fui um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Fiz isso com terceira idade, porque aí eu já estava dirigindo um grupo de terceira idade do Sesc e fiz esse espetáculo, que também, graças a Deus, foi um sucesso no nosso meio, né? E foi assim que eu entrei pro teatro. Pro teatro. Pro teatro. Nesse meio tempo, alguém me chamou para fazer Rá-Tim-Bum. Na cultura. Na cultura. Você lembra que ano que era? Nos anos 90, começo 89, 80 e pouco. E nesse meio tempo eu fui fazer antes do Rá-Tim-Bum, eles me convidaram para a Gazeta para fazer um programa chamado TV Mix, na própria Gazeta. TV Mix era um teatro, uma revista eletrônica, matinal, das 8 da manhã até 2 horas da tarde, e depois das 6 horas da tarde até as 8 horas da noite, que era dividido assim, tinha a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora e a quarta hora. Na primeira hora, quando eu fui convidado para fazer quadrinhos de humor, uns esquetezinhos de humor, no máximo de 1 minuto, 2 de cada um. E, de repente, aquilo foi começando a dar certo, mudou o diretor, era o Fernando Meirelles, né? Que era o diretor do programa. Ele precisou sair para fazer cinema. E chegou o Tadeusz Jungle. Tadeusz Jungle se virou para mim e falou assim: você, a partir da semana que vem, se prepare para apresentar a primeira hora. Então eu apresentava a primeira hora do TV Mix, que era das 8 às 9h30, 10 horas. Aí a outra hora era aí entrava Astrid Fontinelli, mais o outro menino lá. À tarde era a Aline Sassahara e o Serginho Groisman. Então era uma equipe boa. Sim. Tudo gente que sabia e criou televisão, alguns viraram diretores da MTV mais pra frente e tal. E a Astrid, todo mundo sabe quem é, que é maravilhosa. Sim. E nós ficamos mais ou menos nisso 1 ano. Dali 1 ano, eu saí e foi aonde a gente começou a ir fazer o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Gravamos o Rá-Tim-Bum, eu gravei Rá-Tim-Bum como Zero, que era um ET. Seu personagem era qual lá mesmo? O ET, o Zero. Zero?
ficava andando na cidade, a navezinha. Que andava um avião que batia asa. Tava passando no meio do pessoal. Acredita que eu esqueci? Você não lembra? Você achava... Sério? Vamos achar uma... Rá-Tim-Bum assistia, pô. Então. É porque o pessoal conhece mais o Castelo Rá-Tim-Bum, mas quem é mais velho... É o Rá-Tim-Bum. Não, o Rá-Tim-Bum era bom demais também. Era um ET, Rá-Tim-Bum, meio verde, meio laranja, meio amarelo. Era muito engraçado. Fez agora, nós fizemos um compilado agora, junto com o Karl Hamburg, com... Aqui, ó. Olha lá. 000, tá vendo? Calma aí, deixa eu aumentar o brilho aqui. Ah, 50 centavos nesse bilhete. Ah, lembro do ETzinho. Então, o ETzinho era eu, que não tava com esse... É isso aí, ó. Sério? Sério? Sou eu. Caralho. E aí, foi um sucesso, todo mundo até hoje lembra deles, né? Mostra lá pra eles um pedacinho, só pra eles verem aqui. Mostra na câmera. Anos 90 só dava isso aí, o pessoal adorava assistir a TV Cultura criança. Eu fiquei muito orgulhosa de ter participado desse projeto, porque ele foi o primeiro, talvez o único, programa infantil brasileiro que ganhou como primeiro o melhor programa infantil do mundo em Nova York. Sério? Naquele ano. Mesmo. Ganhou até um prêmio. Ganhou um prêmio em Nova York como o melhor programa infantil do mundo. Né? Então, coisas maravilhosas aconteceram nessa época.